Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma conversa que vamos ter juntos. Bom, eu sou Júlia Berger Cangiani, psicopedagoga, terapeuta e psicanalista. Se você está chegando agora no canal, já se inscreve. Se você gostar do conteúdo, já deixe seu like, compartilha com seus amigos, para a gente continuar tendo essa conversa boa, essa conversa suave e irmos aprendendo cada dia mais, uma vez que estamos em constante aprendizado, tanto comigo como eu com vocês. Bom, vamos lá. O primeiro aparelho psíquico feito por Freud, ou seja, a primeira tópica freudiana, ela não tinha um lugar anatômico, um lugar físico, uma vez que ela diz respeito a um lugar metafórico, um lugar que a gente não consegue exemplificar onde está. O que isso quer dizer? Que essa primeira instância, ela não ocupa nenhum lugar do cérebro. Ela encontra-se de forma metafórica e é a partir da postulação desse local, ou seja, da inexistência desse local, que é a primeira tópica freudiana. Pessoal, a primeira tópica freudiana, ela foi dividida em 3 instâncias: inconsciente, pré-consciente e consciente. Mas a gente vai ver um por um para conseguir compreender o que esse conjunto de estágios, esse conjunto de instâncias significa e compõe o aparelho psíquico durante essa primeira tópica. Vamos lá. O inconsciente, ele é o lugar de recalque. É o lugar onde fica aquelas coisas que não são permitidas, aquelas coisas que são censuradas, aquele nosso sentimento que só pertence a nós e que muitas e muitas vezes nós mesmos nos recriminamos, nos punimos ou não aceitamos ter esse tipo de pensamento. Bom, nós vimos no primeiro vídeo sobre os princípios da psicanálise que o inconsciente ele seria as raízes de uma árvore, enquanto que o consciente é a copa, é a folha. O inconsciente seriam todas as raízes, todas as ramificações e também toda a estrutura da árvore, aquilo que deixa ela firme no chão. Esse é um ponto. Outro ponto sobre o subconsciente é que ele é atemporal. Ou seja, no nosso inconsciente não existe passado, não existe presente e não existe futuro. Então, vamos colocar aqui de uma forma concreta. Vamos tirar tanto do abstrato e vamos concretizar isso que nós estamos falando. Às vezes, quando eu sou criança, eu tive um momento onde me negaram um desejo, me negaram um afeto, alguma coisa que realmente me machucou, que me causou um trauma e que isso vem se refletindo durante a minha fase adulta. Para o meu inconsciente, isso não está no passado. Para o meu inconsciente, a partir do momento em que eu lembro daquela situação, em que eu a revivo dentro dos meus pensamentos, dentro do que eu estou revivenciando, aquela situação está no presente. A mesma coisa no futuro. Se eu tenho medo de alguma coisa que vai acontecer daqui 30 anos, o meu inconsciente vai compreender, vai entender que aquilo está acontecendo no presente. Então, ele é totalmente atemporal. Ainda falando sobre o inconsciente, ele é a fonte das pulsões. Ele é a fonte dos desejos, dos anseios, daqueles ímpetos que às vezes a gente tenta controlar ou tenta reprimir. E é nele também que é contemplada a ambivalência. Vamos supor que no meu consciente, eu atravessar a rua e cumprimentar um estranho, dar um beijo no rosto desse estranho, seja totalmente anormal, totalmente repudiado, totalmente censurado. Para o meu inconsciente, isso não precisa ser.
Então, dentro do meu inconsciente, existe essa ambivalência. Existe a questão de certo, de errado, nem sempre coincidirem com o certo e o errado do meu consciente. A segunda instância é o pré-consciente. O pré-consciente, ele é exatamente o meio termo. Ele é exatamente aquela fonte de tentar um equilíbrio. Por quê? Nele vai estar o crivo do que pode ou não passar no consciente. Então, determinado pensamento, determinado sentimento, que eu possa pensar um pouquinho, que eu possa ser maleável, ele pode romper essa barreira e chegar no consciente. A terceira instância é o consciente. Ou seja, é o lugar onde acontece a percepção, onde eu compreendo o mundo, onde eu compreendo as regras, onde eu compreendo as minhas regras de conduta e o que eu devo fazer, o que eu devo me expressar, como eu devo agir. É nesse momento que o sujeito ele mostra a sua identidade. Pessoal, agora a gente vai fazer assim um pequeno parênteses. Nunca confundam identidade com personalidade. Identidade é o modo como o indivíduo ele se identifica, como ele se vê, como ele se mostra. Enquanto que a personalidade é a construção de tudo que acontece no inconsciente. É uma construção diária, é uma construção que você depende do que você vivenciou, depende de como você viu determinada situação. A gente pode até fazer a comparação da bioecologia do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner, onde fala exatamente isso, que o ser humano ele é um meio para o meio, então ele é o resultado das pessoas, das vivências, do ambiente em que ele frequenta. Então tudo isso que fica no nosso inconsciente vai formando a nossa personalidade. Pessoal, é exatamente no consciente que fica a nossa racionalidade. Aquilo que deve ser dito, aquilo que deve ser pensado, aquilo que a gente às vezes passa hora ensaiando um texto para conversar. É exatamente essa racionalidade que vai tentar acalmar a ansiedade do indivíduo, que vai tentar deixar ele mais calmo, mais tranquilo, de forma racional, ver o evento pelo próprio evento. Se eu tenho medo de falar em público, então tirar um pouco desse receio, um pouco dessa ansiedade e ver o fenômeno como se apenas um momento onde você irá conversar e que outras pessoas estão te ouvindo, sem pensar em todas as razões emocionais, todos os medos, tudo que o inconsciente traz a respeito disso. Então, para a gente poder dividir o aparelho psíquico segundo a primeira tópica freudiana, nós vamos dividi-lo em dois modelos. No modelo descritivo, onde estão inseridas o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. E o modelo dinâmico, onde estão inseridos somente o inconsciente e o consciente. É através desses dois modelos que a censura exerce seu poder. Ou seja, a censura vai peneirar aquilo que pode chegar até o consciente e aquilo que ela vai reter no inconsciente. É ela que vai dizer aquilo que é aceito pela sociedade, que é aceito por nós mesmos, uma vez que nós somos os maiores censuradores de nós mesmos. Então, assim, se por um acaso o pré-consciente deixar passar para o consciente uma situação em que o inconsciente, a nossa censura e a censura da sociedade renegam, o que vai acontecer? Uma sensação imensa de desprazer, de descontentamento. Então seria algo extremamente, quase que insuportável. Agora vamos falar um pouquinho sobre as primeiras experiências e sobre os traços minêmicos. Para isso eu vou utilizar de um exemplo, para de novo a gente tirar desse abstrato que às vezes fica difícil de compreender e trazer para o concreto das nossas vidas. Quando o bebê nasce e ele começa a mamar na mãe,
Em um primeiro momento, os seios da mãe significa somente o lugar de nutrição. Significa somente um meio de conseguir a alimentação e sanar a fome. Único, exclusivamente isso. Com o passar do tempo, o seio da mãe vai tomando outros significados. A partir do momento que você pega o nenenzinho, embala e começa a dar de mamar, ali vai ser um lugar de afeto, ali vai ser um lugar de ternura, de aconchego, de proteção. Então ele vai criando novas raízes, novos rastros, e esses vão se encravando dentro do nosso psiquismo. Pessoal, desse modo, os processos inseridos na primeira tópica freudiana, eles são primários e secundários. Os primários dizem respeito ao inconsciente, aquilo que você não controla e aquilo que fica escondido no íntimo do seu ser. O outro é o secundário, que diz respeito ao consciente, aquilo que você deixa transparecer, aquilo que você deixa que o outro consiga ouvir, que o outro consiga entender. Desse modo, nós vamos ter a energia livre versus a energia ligada. Bom, vamos lá. A energia livre, ela diz respeito ao processo primário, ou seja, ela busca satisfação imediata. Ela tem aquele desejo e busca supri-lo de qualquer maneira, seja qual for as consequências. A segunda é a energia ligada, que também busca a satisfação imediata, porém através das questões do mundo externo. Então, o externo acaba sendo extremamente importante para essa energia ligada. Em 1920, Freud lança o livro Além do Princípio do Prazer, que começa a consolidar a segunda tópica freudiana, ganhando força, se consolidando no ano de 1923, com o texto O Ego e o Id, onde Freud apresenta um novo modelo de aparelho psíquico. Um modelo que nós iremos ver no nosso próximo vídeo. Para isso, já deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando e o que vocês querem que eu traga aqui para o canal, para a gente continuar essa conversa. Beijos!